Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach e criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Hoje o assunto é algo que por muito tempo atormentou o universo feminino. A menopausa ou climatério é o período em que o corpo feminino deixa de ser fértil. E nessa transição é caracterizado por vários sintomas, como calorões, irritabilidade e, em alguns casos, até mesmo a depressão. Para conversar sobre esse tema, eu convidei o Dr. Celso Borelli, que é médico pesquisador associado no Departamento de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro do Conselho Fiscal da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. O Dr. Celso possui uma vasta experiência na área, tendo atuado durante 12 anos como chefe da clínica médica da equipe de ginecologia do Hospital Brigadeiro, do SUS, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e depois, por 7 anos, ele coordenou o serviço de ginecologia do Hospital de Heliópolis, também do SUS, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Durante todo esse período que ele ficou nesses 2 hospitais, ele foi o responsável pelo programa de residência médica do serviço de ginecologia. Bom, mais habilitado impossível para falar disso. Então, doutor Celso, é com um grande prazer que eu recebo o senhor e agradeço muito o senhor ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Oi, Mariana. Na realidade, quem agradece o convite, o seu gentil convite, sou eu, e dá essa oportunidade de a gente bater esse papo e, eventualmente, poder ajudar de alguma forma, esclarecer algumas dúvidas que possam ser suas e também dos seus milhares de seguidores aí. Então, eu fico à disposição para a gente bater um papo. Eu acho que batendo papo vai ser agradável e a gente vai chegar nos pontos importantes que temos para falar aqui. Muito bom. Doutor Celso, aí tem aquela dúvida, o que exatamente é menopausa ou climatério, como é que a gente diferencia, o que é o quê? Porque tem uma confusão muito grande nesse setor, né? Bom, se eu entendi direito a sua pergunta, sinaliza, seria para a gente pontuar a diferença específica entre o que vem a ser o climatério na fase da mulher e porque todo mundo também coloca como pré e pós-menopausa. Então, é a diferença do que vem a ser a menopausa dentro do climatério. Seria isso daí para a gente começar a discutir, é isso? É isso mesmo. Essa é uma dúvida bastante frequente. Se você permitir, eu fiz aqui umas considerações, eu vou compartilhar uma telinha com você. Se você... Lógico, doutor. Não é essa, espera aí. Espera só mais um segundinho, interromper. Aqui, compartilhar. É essa aqui que eu vou compartilhar. Isso daqui, compartilhar. Pronto. Muito bom. Então, Mariana, vê se eu me faço entender, e se não estiver claro, a gente volta a discutir. Então, vamos falar o que é o climatério. O climatério ele é uma síndrome. Então, o que é uma síndrome? Uma síndrome é quando você tem uma patologia com vários sintomas, né? Quando você fala em síndrome metabólica, então, são vários sintomas, cintura abdominal, níveis de colesterol, pressão, são vários sintomas que, reunidos, constituem uma síndrome. O que é a síndrome do climatério? A síndrome do climatério também tem vários sintomas e eles vão se instalando ao longo do tempo. O que é um marco decisório para a gente saber o climatério na sua fase de início, meio e longo prazo? É a menopausa.
Então, o que é a menopausa? Vamos começar definindo o que é a menopausa. A menopausa é uma data. Ela é um marco que foi a última menstruação que a mulher apresentou. Então, se ela menstruou no dia 31 de maio e ela acaba tendo uma menstruação em 8 de agosto, 31 de maio não foi a menopausa dela. Mas se em agosto ela não menstruou mais por um período de 6 meses, a gente pode considerar que agosto foi a menopausa dela. Então, a menopausa é um marco dentro da síndrome do climatério. Então, a síndrome do climatério, ela pode começar até antes da menopausa. Principalmente a mulher apresenta irregularidades menstruais importantes. Como eu falei, ela menstrua às vezes 2 vezes no mês e às vezes fica 3 meses sem menstruar. Isso daí é fruto do quê? Da instabilidade ovariana. O que aconteceu? Os ovários, numa determinada fase da mulher, na mulher brasileira, por volta dos 50 anos, mais ou menos, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, existe uma falência ovariana e o ovário não produz mais os seus folículos e, desta maneira, não produz mais a fabricação dos hormônios esteroides, dos hormônios como estrogênio e como progesterona. E a falta do estrogênio, ele não vai mais ter a sua ação dentro do útero, numa camada interna do útero que chama endométrio. O endométrio vai ficar atrófico, não vai descamar e a mulher não vai ter mais menstruação. Tudo às custas de uma falência ovariana. Então, você vê que é o ovário deixando de produzir o estrogênio, que vai deixar de atuar no útero e gerando a menopausa. Então, os sintomas da pré-menopausa, do climatério, podem incluir, além das irregularidades menstruais, algum desses que eu estou colocando para você, como, por exemplo, alterações do sono, uma labilidade emocional, um humor mais depressivo, né? E quando acontece a menopausa, a última menstruação, aí nós vamos ter aqueles sintomas que a gente chama de curto prazo, que vai em média de 0 até 2 anos depois que se instalou a menopausa, que é realmente o mais incomodativo dos sintomas, são aquelas ondas de calores, os chamados fogachos. O americano chama isso de hot flashes. Então, isso daí é bastante determinante na vida da mulher. Então, às vezes, a mulher acha que a menopausa está relacionada com os calores, mas os calores podem até surgir um pouquinho antes da última menstruação. Tá? Aí, a curto prazo, esses sintomas vão se instalar, e a médio prazo, a falta da produção do hormônio estrogênico, ele vai começar a atuar em todo o organismo. Né? Então, além dos sintomas aqui descritos, a gente vai começar a notar, a paciente vai começar a queixar para o médico de sintomas a médio prazo, que pode ser de 1 até 4 anos, como o desconforto vaginal, a secura vaginal, falta de lubrificação no ambiente vaginal, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, alterações muito importantes da libido, seja por falta de hormônio estrogênico, seja até por falta de outros hormônios também produzidos no ovário, como a testosterona, mas também por um componente emocional que já começou a se alterar aqui e piorou com esses sintomas de ordem vaginal e sexual. Então, a libido vai estar alterada. Isso daí, óbvio que vai refletir na vida sexual, na vida conjugal do casal. Isso daí, junto com esses sintomas sexuais e vaginais, acontecem sintomas urinários. Então, a mulher não tinha perdas urinárias e começa a apresentar uma perda discreta de urina, uma perda leve de urina aos esforços.
Então, ela vai fazer sua academia, a mulher moderna está fazendo academia independente da idade que tem, ela está fazendo a sua academia e começa a notar que, fazendo os mesmos exercícios que fazia, agora ela começa a sentir uma perda urinária. E essa perda urinária pode estar relacionada com a falta de hormônio no ambiente urológico, urogenital, certo? E, além desses sintomas urinários, tem outros, como a mulher começa a acordar à noite para urinar, coisa que ela não fazia, ela começa a ter infecções do trato urinário de repetição, coisa que ela não tinha. Então, esses sintomas, resumidos, eles vão constituir, a médio prazo, uma síndrome dentro da síndrome do climatério, uma síndrome chamada síndrome urogenital da menopausa, tá? E, finalizando a longo prazo, e isso tudo pode ser minimizado, todos esses sintomas podem ser minimizados, obviamente, com tratamentos. Mas, a longo prazo, o que nós temos em torno de 5 anos, nós temos sintomas já relacionados com o osso, sintomas relacionados com alterações do cognitivo da paciente. Então, isto tudo é o climatério. E a menopausa? A menopausa é uma data. Então, nós temos sintomas do climatério pré-menopausa e sintomas pós-menopausa. Não sei se ficou claro. Acho que Muito ficou claro. Eu adorei a explicação. Muito bom. Ainda bem que tem tratamento para tudo isso, né, doutor? Agora a gente vai falar disso, né? Sim, claro, vamos falar disso. E então, assim, o senhor já falou dos primeiros, e aí o senhor fala do tratamento na tal da janela de oportunidade. O que é isso? Isso daí, assim, é muito importante esse conceito da janela de oportunidades. Então, assim, é a paciente que está nesse período, né, do climatério, beirando a menopausa, até pré-menopausa, ela fazer uma avaliação, uma discussão com o seu médico, com o seu ginecologista de confiança. Por quê? Porque ele vai aproveitar este... Lembra que eu falei que tudo isso começa pela queda dos hormônios. Então, a gente não precisa deixar os hormônios ir à falência, os ovários irem à falência total e ficar com o estrogênio muito baixo, para você começar a corrigir, por exemplo, esses sintomas. Esses sintomas. Isto é a janela de oportunidades. É você começar a discutir uma possível reposição de hormônios em pacientes que estão nessa fase peri quer dizer perto, perimenopausa, que é o início da síndrome do climatério. Esta é a janela de oportunidades. Nós vamos fazer exames nessas pacientes, vamos saber os seus antecedentes pessoais, os seus antecedentes familiares, se ela tem risco para fazer um tipo de reposição hormonal ou outro tipo de reposição hormonal, ou se ela deve pelo menos iniciar uma suplementação hormonal, que não seria nenhuma reposição, porque um pouco ainda o ovário dela produz. Ela pode começar a suplementar hormônio. Isso daí é utilizar a janela de oportunidades e fazer até a prevenção de um monte desses sintomas que a paciente pode apresentar ao longo do tempo. Muito bom. E essa reposição hormonal, doutor, que o senhor está falando, ela pode durar durante quanto tempo? Deixa eu ver se eu tenho uma outra coisinha aqui. Aqui tem. Aqui eu preparei para você algumas coisas assim. Isso eu sabia que quanto tempo e que terapia, né? Então, são terapias que elas são direcionadas de acordo com aquele período que a gente falou, né? Então, quando você está num período de pré-menopausa, com sintomas leves do início do climatério, você pode usar. A minha única função é corrigir aquela irregularidade menstrual, que a paciente é produtiva, trabalha, e, de repente, ela está 2 meses sem menstruar e vem uma quantidade absurda de menstruação. E ela está no seu trabalho e isso daí, para ela, é extremamente incômodo. Então, a gente vai tentar
regularizar, porque ela ainda tem menstruação, ela tem receptores hormonais, a gente pode regularizar, e a mulher não está pensando em parar de menstruar, a gente pode regularizar estas alterações menstruais usando um tipo de hormônio, como são chamados os progestágenos, uma progesterona, na segunda fase do ciclo. Então, comparando a primeira fase, é quando a mulher menstruou, até mais ou menos o 14º, o 13º dia do ciclo, pode-se fazer uma reposição de progesterona por um período estimado de 10 dias, e ela vai continuar a ter ciclos regulares. Mas, se já nesse período de pré-menopausa ela apresenta sintomas leves da falta do estrogênio, então eu não vou dar só progesterona, eu vou fazer uma suplementação hormonal com o quê? Com o estrógeno e com progesterona. Isso daí pode ser de uma forma cíclica, onde ela faz o uso do estrógeno mais a progesterona, para de tomar, tem um período de menstruação e reinicia o novo ciclo, e ela continua tendo ciclos menstruais, ou a paciente está com um incômodo muito grande desses ciclos menstruais, a gente pode dar esses mesmos hormônios numa forma contínua, sem interrupção. Desta forma, ela não vai mais menstruar e vai ter um bom nível de estrogênio e um bom nível de progesterona, seja esses hormônios ou já começando a fazer uma reposição desses hormônios. Tá? Então, dentro das alterações a curto prazo, aquelas que nós mostramos, você também vai discutir uma terapia de reposição hormonal, e aí é que vem as formas, e isso é que se discute muito até em mídia social, qual é a melhor forma de você fazer uma reposição hormonal. Então, você pode fazer uma reposição hormonal via oral, comprimidos, como se fosse uma pílula, mas são hormônios diferentes, são hormônios para repor essa falta da produção estrogênica e progesterônica, e você pode ter via transdérmica. Hoje é muito importante, eu acho que nesse momento que a gente vive aí de pandemia, discutir um pouquinho essa via transdérmica. A via transdérmica, você não usa a medicação via oral, você usa a reposição, principalmente da parte estrogênica, através da pele. Então, hoje é muito comum os selos à base de estrogênio, ou, mais frequentemente, presentes hoje no nosso arsenal terapêutico, são géis, né? São formações de medicamento em forma de gel, com doses adequadas de estrogênio, onde a mulher passa numa região da pele mais fina, como a parte interna da coxa, como a parte interna dos braços, ela vai espalhar esse gel, e esse gel vai ser absorvido pela pele. Então, a gente evita o uso oral, a gente evita a passagem do hormônio na sua metabolização pela passagem hepática, e isso daí vai ter menos riscos, principalmente, que eu falei, nessa fase de pandemia, você vai ter menos riscos tromboembólicos, você vai ter menos tromboembolismo fazendo um uso da medicação via transdérmica. E também existem implantes. Antigamente, nós tínhamos implantes aprovados pela Anvisa, à base de estrogênio, e eles foram retirados do mercado, que a gente não sabe bem por quê, porque eles eram ótimos. Mas a gente tem já produtos, isso é disseminado em redes sociais, de implantes que carregam hormônio, e a mulher coloca esses implantes embaixo da pele, né? E ele vai fazer uma liberação ao longo de
depende da programação de meses ou de anos. Isso é uma coisa muito discutida no meio acadêmico, porque são implantes que não têm esse reconhecimento da Anvisa. Então, essas doses, elas não são doses controladas e estipuladas e orientadas pela Anvisa. Isso daí, normalmente, é uma produção independente e que tem implantes que podem ter estrogênio, progesterona e testosterona. Isso é muito importante saber. Se eu estou fazendo uma reposição via oral, e lembra que eu falei que eu preciso fazer uma reposição balanceada com Sim. estrogênio e progesterona. Por quê? Porque aquilo que vai realmente tratar aqueles sintomas a curto, a médio e a longo prazo é o estrogênio. É a falta da produção do estrogênio é que leva a mulher a ter toda a síndrome do climatério. E aí você tem que me perguntar, mas se é só estrogênio, por que eu vou dar a progesterona? A progesterona faz bem. Aliás, a progesterona até é considerada, dentro da reposição hormonal, um pouco de vilã na história, porque está associada ao uso de progesterona junto com estrogênio, associado a fenômenos tromboembólicos, alterações cardiovasculares e até, discutindo isso mais oportunamente, esta associação pode ter um risco maior para o câncer de mama. Então, por que eu dou progesterona? Então, não devia, se eu só preciso do estrogênio. Porque a progesterona é fundamental no equilíbrio do estrógeno junto à camada interna do útero, que é o endométrio, que é aquela camada que descama no período da menstruação. Se isso já foi feito no passado e foi associado a um grande número de casos de câncer de endométrio. Por quê? Porque não havia essa proteção da progesterona que normalmente, fisiologicamente, tem. O ovário ele produz estrógenos e progesteronas. Sim. Existe uma fase que tem um predomínio do estrogênio, mas tem progesterona, e numa fase que o ovário produz mais progesterona, também produzindo estrogênio. Este equilíbrio é que mantém um endométrio sadio, um endométrio sem riscos. O uso indiscriminado de estrogênio puro numa mulher que tem útero pode levar, a médio prazo, à indução de que células atípicas desse endométrio possa vir gerar um câncer de endométrio. Então, isso é ponto pacífico. Se uma mulher tem útero, ela tem que receber estrogênio e tem que receber a proteção de progesterona. Se eu estou dando via oral o remédio, eu estou dando os dois remédios pela via oral, o estrogênio e a progesterona. Se eu estou usando uma via transdérmica, eu posso usar a progesterona. Existe progesterona transdérmica, hoje mais raro em selos, né? em apresentação de PET, que tinha estrógeno e progesterona, porque essa associação na absorção da pele dá muito incômodo, dá muita irregularidade menstrual. Então, o que a gente tem feito bastante é dar o transdérmico do estrogênio, e você pode contrabalancear esse uso estrogênio dando períodos de progesterona via oral. Mas também uma forma bastante usual hoje no nosso meio é você não usar nada da progesterona oral, evitando aqueles fenômenos que eu falei, tromboembólicos, enfim, os efeitos indesejados da progesterona. Eu te coloquei e te faço a pergunta, eu não disse que a progesterona tem a exclusividade de me proteger o endométrio? O que eu quero é uma ação local do endométrio? Então, hoje nós temos endoceptivos, que se chamam, ou dispositivos intrauterinos, vulgo DIU, que são DIUs de progesterona, que eles foram elaborados para ter uma ação anticoncepcional.
ele faz realmente uma atrofia desse endométrio e tem uma ação anticoncepcional. E é muito usado e há muito tempo que é usado. Ele passou a ser usado off-label como protetor de endométrio, colocando-se na menopausa e pega a mulher na transição, ainda de uma idade fértil, com 40 e poucos anos, ela está usando como anticoncepção o DIU, a base com depósito de progesterona, e esse DIU vai liberando lentamente essa progesterona. Para você ter uma ideia, um DIU de progesterona ele pode ficar liberando, ele fica liberando e dando essa proteção durante 5 anos. Então, se Nossa. coloca um DIU, 5 anos. Então, você coloca um DIU à base de levonorgestrel, que é uma progesterona, e ele deixou hoje de ser um off-label, e você vê em bulas do DIU de levonorgestrel citando que ele pode ser utilizado com essa finalidade que eu estou contando. Eu comecei a usar isso já há um tempo, ainda ele era off-label, mas fazia todo sentido. Eu preciso da progesterona para proteger meu endométrio. Para que eu vou sobrecarregar vias hepáticas, e para que eu vou... toda a parte sistêmica de eu repor a progesterona, fazer a reposição da progesterona, quando eu posso dar uma progesterona exclusivamente para o endométrio. Então, hoje é uma associação que eu uso com bastante frequência, é uma via transdérmica, seja selo ou seja gel, associado a um DIU que vai ficar protegendo esse endométrio durante 5 anos. E naquelas mulheres, que aqui eu coloco, naquelas mulheres que, por algum motivo, na sua vida reprodutiva e pós sua prole constituída, precisaram tirar seu útero, seja por miomas, seja, às vezes, por essa fase desse sangramento uterino anormal que ocorre no período pré-menopausa, às vezes a mulher tem que tirar o útero. Então, essas mulheres que foram submetidas a uma esterectomia, quando elas chegam nesse período de reposição de hormônio, elas vão ter o benefício de um dia ter tido que ser submetida à cirurgia, porque elas não têm mais o endométrio. Então, você pode concluir que eu não vou precisar mais da progesterona. Então, ela vai receber somente o estrogênio na sua forma transdérmica. Tá certo? E a testosterona, aqui que eu estou olhando? Boa pergunta. Você vê que eu já sabia que você ia perguntar, eu pus aquilo aí. E a testosterona? A testosterona ela tem um papel importante no tratamento da síndrome do climatério. Tá. Porque eu já tratei os calores, os fogachos, eu já melhorei o sono dessa paciente, até o humor. O marido já ficou mais tranquilo, que a sua esposa não está tão agressiva, não está tão deprimida. Enfim, a gente melhorou o humor de uma forma geral. Mas essa paciente ainda pode ter sintomas da falta da testosterona, que também é produzida no ovário. Né? Então, às vezes, o nível baixo de testosterona, ou você dá um pouquinho de testosterona junto com essa reposição estrogênica, e sempre tem que ser junto com o estrogênio. Você nunca pode dar testosterona como se faz de dar testosterona para melhorar performance físico, etc. Numa mulher na menopausa, se ela não tem o estrogênio que ela produz, ela tomando testosterona, ela vai sofrer um processo de virilização, ela vai ficar androgenizada, então ela vai ter alterações de pelo na face, alterações no volume do clitóris, vai ter alterações, isso são alterações às vezes irreversíveis, como alterações da voz. A corda vocal começa a ter um timbre de voz masculina. Então, isto é uma recomendação. Nunca use progesterona nesta fase de reposição hormonal sem antes estudar o caso e essa paciente estar sendo protegida com o estrogênio, que é o hormônio feminino. E as doses também são muito importantes. O que você vê de mulher tomando em academia
Uhum. doses, que são doses para tratamento masculino, é um absurdo. Mesmo tendo o estrogênio dela ou tomando estrogênio, ela não consegue contrabalancear porque ela usa uma dose muito grande. Então, o médico que vai fazer essa reposição, você vê que eu ponho a testosterona aqui entre aspas, eu uso muito nas minhas pacientes, mas essas pacientes têm que ser bem avaliadas, elas têm que estar muito bem estrogenizadas para receber uma dose adequada de testosterona. E aí sim, ela vai ter melhora na sua disposição, para a sua atividade física, ela vai ter uma musculatura mais firme e ela vai ter uma libido bastante melhorada. Acrescentando ao estrogênio a testosterona, vai ter uma melhora da sua libido e, obviamente, melhor da sua função sexual, melhor do seu relacionamento conjugal e, em resumo, eu vou estar falando o quê? Ela vai ter uma melhora da sua qualidade de vida. Muito bom, muito bom. Aqui o senhor está trazendo aqui o uso de ansiolíticos e da psicoterapia para a questão daqueles sintomas mais depressivos e até da irritabilidade, imagino, é isso? Exatamente. Quer dizer, então, você não precisa usar isso a vida inteira, mas Uhum. a hora que a paciente entrou naquele período pós-menopausa, e que está com todos aqueles sintomas de ordem irritabilidade, emocional, chora à toa, e humor ruim. Então, essas pacientes, o hormônio vai fazer essa correção, mas é muito frequente, eu vejo muito aqui na clínica, é muito frequente a gente ter que fazer, junto com esse tratamento hormonal, a gente vira a mulher de uma forma holística, né? Então, eu tenho que ver que naquele momento ela está vivendo um momento difícil da vida, que é essa transição hormonal, coincidindo com uma fase da vida onde filho está saindo de casa, enfim, o relacionamento conjugal não estava adequado. Então, isso daí dá uma sobrecarga emocional na paciente. Então, assim, a gente tem pacientes que fazem uso de ansiolíticos e a gente controla isso, e às vezes essa paciente fica muito bem assistida fazendo uma psicoterapia por um período que não precisa ser a vida inteira também, mas por um período de adaptação a esse novo estágio da sua vida, que é o climatério no seu período da pós-menopausa. E, às vezes, a gente vai usar alguns medicamentos com ação farmacológica mesmo. Então, você tem medicamentos como o alprazolam, o zolpidem, que pode ajudar a fazer uma regulação desse sono. Esse sono está muito instável e ela não dorme à noite, e o dia seguinte fica muito prejudicado. Ainda mais se o marido ronca do lado, né? Então fica uma noite muito instável. Então, às vezes, no início dessa reposição hormonal, também a gente procura dar um suporte para ela ter uma melhora do seu sono consequentemente, o tempo vai fazer com que a gente retire essas medicações, porque ela vai estar já com seus níveis hormonais normalizados, né? E sempre a gente faz pensando lá na frente, né, na osteopenia, na osteoporose, é sempre importante você fazer avaliações e dosagens e complementos de vitamina D, de cálcio, isso tudo é um pacote, né, que Uhum. você faz para você avaliar a mulher de uma forma holística. Não adianta só tirar o calor que ela sente durante o dia incômodo. E você tem que vê-la de uma forma, examiná-la e medicá-la de uma forma holística. Doutor, pelo que o senhor está falando, então, assim, dá para preservar a saúde sexual, dá para preservar, pode ser não traumático, aquela fase do passado que tinha todo aquele tabu em cima, todo aquele estigma de entrar no climatério, meu Deus, tinha todo aquele drama, isso não tem mais hoje em dia, é isso que o senhor está falando? Através do tratamento? Não deve ter. Tá. Então, eu acho que até tem, mas não deve ter. Uhum.
o medo do câncer de mama, que Tá. foi um fruto de um trabalho que aconteceu nos anos, foi 2004, acho que aconteceu isso, e esse estudo, que é o estudo que mostrou, chamava-se WHI, né, que é Women's Health Initiative, que era uma abreviação. E esse estudo, eles viram que mulheres que faziam uso via oral de estrógeno e progesterona, quando comparados com mulheres que tomavam placebo, houve um risco relativo aumentado para o câncer de mama nessas mulheres que tomavam estrogênio mais progesterona. E é interessante que esse estudo ele foi um estudo muito grande nos Estados Unidos, atingindo vários estados, né? E eles chegaram a fazer randomização de 26 mil mulheres, é coisa muito bem programada. E tinha um outro grupo então 13 mil mulheres mais ou menos estavam fazendo essa randomização aí com placebo e estrógeno mais progesterona, e outras 13 mil mulheres, mais ou menos, eram esterectomizadas e não precisavam da progesterona. E aí eles viram que aquelas mulheres, por incrível que pareça, que tomavam só o estrogênio, elas tiveram, não de uma forma com uma significância estatística muito importante, mas elas tiveram menos câncer de mama do que aquelas que tomavam placebo. Daí é que ficou o mito, e a gente tem que avaliar isso, a preocupação do uso da progesterona. Mas o número de mulheres que você beneficia fazendo a reposição hormonal é imenso, né? Então, por isso que você precisa, quando você recebe uma paciente que tem essa queixa, fazer uma boa anamnese, pegar um bom histórico pessoal dessa mulher, um histórico que familiar desta mulher, é muito importante, o histórico familiar, ver os parentes de primeiro grau, mãe, tia, avó, como é que se comportaram durante a sua vida reprodutiva, se houve ou não houve, nesses casos, a incidência de um câncer de mama, e isso daí tudo bem estudado. Hoje tem componente genético que a gente pode avaliar, se fazem testes genéticos na família e na paciente para a gente ver o risco que ela pode ter aumentado ou não, mas é óbvio, eu estou pegando naquela mulher que tem a mãe que teve câncer, a irmã que teve câncer, ela, obviamente que o medo já vai ser uma coisa nociva para ela, você pensar em propor uma terapia de reposição hormonal. Então, você tem métodos alternativos. Para aquela primeira fase do calor, da irritabilidade, você usa ansiolíticos mais potentes, você usa medicamentos que têm até indicações na parte psiquiátrica que a gente usa e retira para diminuir a incidência desses calores e desse componente emocional importante. E existem tratamentos que eu estou pondo aqui a médio prazo, né? A terapia de reposição hormonal sistêmica faz bem para você repor e diminuir aqueles sintomas da síndrome urogenital, da menopausa, que afeta nessa época, mas também você, naquelas mulheres que não podem fazer uso de medicação à base de hormônio, você pode usar, no início, cremes vaginais à base de estrogênios, que eles não são absorvidos, e lubrificantes vaginais, que pelo menos você vai diminuir a incidência daqueles sintomas vaginais, prejudicando os sintomas sexuais e os sintomas urológicos, né? A síndrome urogenital. Mas, às vezes, não é suficiente. Quer dizer, mesmo que você use o creme, não é suficiente. Então, hoje, é um conceito bem atual. Existem terapias de regeneração do ambiente vaginal, de colágeno, de elastina, melhorando o epitélio, que é a camada mais externa do tecido vaginal, deixando esse epitélio ficar com uma camada mais espessa, dando melhor elasticidade
elasticidade, melhorando a vascularização desse tecido. Então, você pode fazer isso através de terapias onde você leva energia eletromagnética através do laser ou através da radiofrequência, e essas mulheres que têm essa região, olha, aqui é a uretra com a bexiga, aqui é a vagina com o introito da vagina, e aqui é a região onde os receptores estrogênicos estão distribuídos. Então, na falta do hormônio que você não vai dar, toda essa região vai ficar prejudicada. Então, aqui a gente tem um tecido, que é um tecido conjuntivo, que chama, que ele vai ficar bem aqui. Eu não sei se você consegue identificar anatomicamente, mas aqui seria a cavidade vaginal e aqui a uretra. E aqui a gente tem esse tecido que, perdendo o colágeno pela falta do estrogênio, perdendo o colágeno, perdendo a vascularização, existe uma queda dessa região. Daí que vai ter os sintomas urológicos, com perda de urina, com infecção do trato urinário de repetição. Então, o estímulo, e eu vou ter um vídeo para mostrar para você, deixa eu ver. O estímulo, eu faço esse estudo, a gente tem alguns trabalhos publicados, que é o uso da radiofrequência fracionada na síndrome urogenital da menopausa, né? Então, existe uma ponteira como essa, com esse monte de agulhinha, não sei se está dando para ver aí, Dá para Mariana? ver, sim. Então, essas agulhinhas são agulhinhas milimétricas, né? E elas têm, cada ponteira dessa tem 64 agulhas, tá? São 8 fileiras de 8 microagulhas. E essas agulhas, através desta plataforma, que vai produzir e gerar a radiofrequência, vai descarregar essa radiofrequência no ambiente vaginal. Então, a gente vai ver, aqui é uma fotografia que eu tirei ampliada com o oscópio. Então, essas microagulhas vão fazer essas microablações. E essas microablações, elas vão até servir de porta de entrada para um hormônio que você coloca lá em forma de creme, e esse hormônio vai dar todo um estímulo para a produção dessa neocolagênese, da produção desse télio mais trófico, da neovascularização, que eu acho que eu pus aqui, deixa eu ver, pus. Esse daqui é um vídeo que mais ou menos mostra, né? Ele mostra as agulhas entrando nessa região, então, do epitélio, na pele. É muito frequente você ver a radiofrequência ou laser em consultórios de dermatologia também, nessa fase da vida da mulher, fazendo aplicações na pele, cujo objetivo é exatamente o mesmo, é fazer um tratamento onde o calor liberado por aquelas agulhas que receberam a radiofrequência, esse calor liberado abaixo do epitélio vai fazer com que haja um estímulo, e esse estímulo, fazendo uma macro aqui, ele vai aumentar essas fibras que vocês estão vendo, que é a produção do colágeno, através dessas células chamadas fibroblastos, que vão ser estimuladas. A vascularização nesse epitélio vai se refazer, vai haver uma revascularização, e isso daí vai fazer com que, vou parar isso aqui, dentro deste espírito, a formação desse colágeno vai fazer com que a gente tenha uma melhor elasticidade, uma melhor lubrificação, porque elementos daquela matriz extracelular vão ser produzidos que vão melhorar a lubrificação. Então, você vai ter uma melhor lubrificação, uma melhor vascularização, uma melhor elasticidade e, obviamente, diminuindo todos aqueles sintomas da síndrome urogenital. E aí, doutor, quando o senhor usa a radiofrequência ou o laser, ou os dois juntos? Como é que é? Na realidade, são energias, né? Hoje tem outro tipo de energia, tem ultrassom microfocado, que chama. São energias que têm o papel de levar
a onda eletromagnética, seja oriunda de uma máquina do laser, ou seja oriunda daquela plataforma de radiofrequência, ou oriunda do ultrassom microfocado, você vai entregar uma energia calorífica, né, naquela região aonde vai produzir todo aquele mecanismo que eu mostrei para você. Então, ou você usa o laser, ou você usa a radiofrequência, ou você usa o ultrassom microfocado. Os resultados, eles são muito semelhantes. A gente vai começar um estudo agora, junto com um grupo de mastologia do ICESP, tem uma médica que vai estar conduzindo até, isso daí vai ser matéria do doutorado dela, parar em mulheres que tiveram um câncer de mama, é um grupo de mastologia, essas mulheres tratando o seu câncer de mama, elas tomaram uma medicação antiestrogênica, então, além de não ter a produção do hormônio, às vezes, por causa da quimioterapia, o ovário deixa de funcionar. Além disso, ela toma uma medicação antiestrogênica. Então, esses sintomas da síndrome urogenital ficam muito caracterizados em mulheres jovens, mulheres com 40 anos, entendeu? Que tiveram câncer de mama. Então, a ideia é tentar proporcionar para essas pacientes esse tipo de estímulo e a gente vai tentar comparar uma coisa com a outra, uma energia à base de laser e uma energia à base de radiofrequência. Mas eu te antecipo que, pelos estudos que já existem, elas se equivalem. O que muda muito, às vezes, é o custo. O custo de uma máquina de laser é mais cara do que uma máquina de radiofrequência. Então, a depender do local onde você está fazendo esse tipo de tratamento, ou rede pública, por exemplo, é muito melhor que você entregue o mesmo resultado com um custo-benefício melhor, com um custo mais barato, né? Muito bom. Nossa, gente, foi uma aula. Eu não sabia que eu numa entrevista que eu combinei, e de repente eu tive uma aula maravilhosa, com Eu não sei. gráficos, com um monte de coisa. Eu amei. Eu amei. Olha, o doutor Celso é pai do doutor Juliano Borelli, que foi um dos primeiros entrevistados aqui pelo canal, uma pessoa que eu sou muito grata, e eu estou muito orgulhosa de tudo isso que a gente fez hoje, porque eu achei muito interessante. Eu estou apaixonada por tudo que o senhor me apresentou aqui. Me tirou um monte de problema da cabeça também, porque eu já estou com 46, então a gente já fica assim... Já vai se preparando. Já vai se preparando, né, doutor? Muito bom. Isso daí é prevenção, eu acho que é isso mesmo. Isso daí, óbvio que o médico vai fazer tudo isso, prevenção de Papa Nicolau, prevenção antes de fazer a radiofrequência, prevenção de mamografia, antes de dar hormônio, tudo isso faz parte do conjunto da obra, né? Mas eu fico contente que você gostou e eventualmente, no futuro, a gente pode discutir outro assunto, mas se você precisar de mais alguma coisa, eu fico à disposição, que você é muito simpática. E o Juliano já tinha me falado, vai ser uma entrevista legal, porque ela conduz muito bem. Eu agradeço a oportunidade. Vamos tirar isso aqui. Né? O senhor falou, foi em Barcelona que o senhor falou, né? Foi sobre essa radiofrequência ou sobre o laser? Exatamente seria no dia que a gente tinha marcado uma entrevista, mas eles fizeram uma live, que lá era um horário que era 5 horas menos, né? Uhum. E eu fiquei quase que à tarde preso, falando sobre radiofrequência. Aí era para um grupo de médicos que estava fazendo uma pós-graduação lá, junto à Universidade de Barcelona, e aí isso daí é um método, essa radiofrequência microablativa em ambiente vaginal, ele é um método meio que desenvolvido no Brasil. Eu, junto com a indústria, eu ajudei a criar esses eletrodos, etc. Então, eles vendo trabalhos sobre isso daí, eles pediram um concurso e a gente teve um prazer muito grande, com uma certa dificuldade no portunhol, né? Mas a gente acabou explicando e deu para mostrar, através das figuras e de filmes e de fotografias, mostrar os resultados
fazendo biópsia antes e biópsia depois da aplicação, mostrando essas alterações histológicas. Foi uma coisa uma apresentação bem gostosa que a gente fez para Barcelona. Foi a semana passada, dia 21, foi isso. Muito bom. Olha, gratidão, viu, doutor Celso? Muito bom te conhecer. Eu quero, lógico, quando aqui na descrição da entrevista vão estar todos os contatos do doutor Celso, faço questão de pôr, porque eu espero que as pessoas te procurem, porque eu fiquei interessadíssima mesmo em fazer uma consulta. Eu fico muito grato aí da oportunidade, mais ainda de você ter gostado. Eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigada, viu? Gratidão, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.